Boa noite. É muito bom estar com você mais uma vez aqui na TV Jaguari, você internauta, você que nos acompanha, programa Palavra-Chave. É uma alegria muito grande ter você. Na semana passada nós não tivemos o programa, mas estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, um pouco de alguma reflexão que nós fazemos com relação aos desafios que são apresentados no dia a dia a você que nos acompanha. Desafios a que todos nós somos colocados rotineiramente. Esses desafios, no desafio de hoje e nos desafios que nós temos para falar para você hoje, tem muito a ver com as nossas posturas com relação às dificuldades que se apresentam. Muito daquilo que nós estamos vivendo é fruto daquilo que nós plantamos. Não há como dissociar as nossas atitudes de uma colheita no futuro, colheita dos frutos daquilo que nós plantamos no passado. Tudo aquilo que nós fazemos traz consequências. E nós queremos apresentar para você também, mais uma vez, um vídeo que vai tratar ou vai trabalhar um pouco exatamente sobre essa reflexão. Acompanhe então mais um vídeo. On my kitchen table, we have this metal tin bowl receptacle thing where we keep all those things that don't seem to go anywhere else. Do you have one of these places in your house? It's maybe a shelf or a drawer. It's that place where you put all those possessions that just have no home. It's where they end up. And so at any one time, it's got like a shoelace and it's got a key to you have no idea what, and maybe some rubber cement and a stick of dynamite or something. I don't know. So anyway, a few days ago, my wife Kristen and I were cleaning up the kitchen. We're picking things up, and I noticed this little white ball in the metal bowl, and I'm struck with the fact that I've never seen it before. And so I turn to Kristen and I say, like, "Hey, where'd this white ball come from? Where'd you get it?" She says, "I have no idea. I've never seen it before." And our boys are over here, so I was like, "Hey, you guys, where'd this white ball come from? I haven't seen it before." And the one son, my younger son, he says, "What? I don't know. Never seen it." And my older son says, "It's just the strangest thing. I don't know. I don't know where it came from. Do you know where it came from?" And then he keeps going in the same voice. He's like, "It's just the strangest thing. I mean, this little white ball, it appeared out of nowhere. Who knows where it came from?" And Kristen and I look at each other and we have this look between us like, do you know who this boy is? I mean, for a few brief moments, he's some other kid, and he just keeps going with these bizarre gestures. It's like he's been possessed by the spirit of Urkel or something. I mean, for a few brief moments, he's this other boy, I don't know. I don't know where it came from. But I mean, it's just like it's just a little white ball, and Kristen and I look at each other like, this is not that big of a deal. So a couple days later, my wife is home with the boys, and she's in one room, and they're playing in another room, and she hears this ruckus, and the two of them run into the room where she's at, and the younger son is crying, and he's insisting that his brother hit him. And my older son is going, "I didn't hit him. I don't know what you're talking about. It's the strangest thing. It's the weirdest thing. I didn't hit him." And he's going on, and the younger one with tears streaming down his face is going, "No, he hit me." And my older son is going, "No, I don't know what you're talking about. It's the strangest thing. It's the weirdest thing." And then Kristen just says to him, "Kind of like you don't know where the white ball came from?" And he just freezes. Like the technical legal word here is busted. You know that moment, like when your junk catches up to you?
It's like maybe not that day, maybe not the next day, maybe not for a while, but given enough time, it always finds us. Like there's this great phrase, wherever you go, there you are. It's written in the Bible in the book of Galatians, like, don't be misled. No one makes a fool out of God. Whatever we plant, we'll end up harvesting. It's like one way or another, given enough time, our sins find us out. It always catches up with us, doesn't it? So my boy stands there in front of his mom, frozen. And then he turns and runs upstairs. Because sometimes it's easier to run upstairs, isn't it, than to face the truth. Now this whole time, I haven't even been there. I'm coming home and I call Kristen and she tells me this whole story, and so I'm driving along thinking, like, what am I supposed to do when I get home? I mean, I know I should do something, but I have no idea what to do. And so I get home and Kristen tells me that she hasn't heard a sound from him upstairs the whole time. So I go upstairs. And I go check in his room and he's not there. So I go and I check in his brother's room and he's not there. And then I check the bathroom and he's not there. Which leaves only one option, our bedroom. And so I go and I stand in the doorway of our bedroom and I look in, and there, in the middle of our bed under the covers, is a lump the size and shape of my boy. And I mean, at this point, he's been under there at like 2 hours. I mean, it must be so hot. He must be so miserable. I mean, can he even breathe under there? I feel like I should get him a snorkel. I mean, he just must be miserable. And I start thinking about all the amends he's gonna need to make to his mom and to his brother and to me. And then I think about whoever he took the white ball from. We're gonna have to call them and at some point go over there. He's gonna need to take the white ball back and he's gonna need to apologize. And I stand in the doorway of the bedroom and I think about my boy and all of his shame. The kind of shame that he would hide under the covers for that long. And so I go over and I sit down on the edge of the bed and I pull the covers back a little bit, and the first thing I see is just this soaking wet hair, you know, like he's been underwater. And so I pull the covers slowly back until he's just lying there, all curled up with his eyes closed, and he doesn't move. It's like he has this choice. Like, does he continue, you know, does he grab the covers and pull them back over his head and keep hiding, or does he just let himself lie there, totally exposed and vulnerable? So I sit on the edge of the bed and I say to him, there's nothing you could ever do that would make me love you less. And then slowly he sits up and he opens his eyes and he plants the soaking wet head right in the middle of my formerly dry shirt, and he wraps these little wet warm arms around me and he just starts sobbing and he cries and cries and cries, and he's so sorry. And so I sit on the edge of the bed, holding my boy with the covers pulled back, repeating, there's nothing you could ever do to make me love you less. There's nothing you could ever do. I mean, do you realize that? Do you know that? Nothing you could ever do that would make me love you less. I mean, whatever you've done, wherever you've been, whatever you will do, I mean, God loves you and God always has, and you can't change that.
Because sometimes the white ball seems like everything, doesn't it? It's like, how am I ever going to get away from it? And so we have no idea what to do with our shame, so we run upstairs and we hide under the covers, and we keep hiding because we don't know where to go or what to do. Maybe you're like, yeah, but you don't understand what I've done, or you have this, if you only you knew that, like it says in the book of Romans, chapter 8 in the Bible, there's nothing that can separate us from the love of God in Jesus. Nothing. Nothing can separate you. So may you stop hiding under the covers. May you let God pull the covers back. May you embrace Him. May your whole life become a response to the truth that you've always been loved, you are loved, and you always will be loved. And may you know deep in the depths of your soul that there's nothing you could ever do to make Him love you less. There's nothing you could ever do to make God love you less. Nothing you could ever do to make Him love you less. Nothing. Nothing. Muito bem. Como nós pudemos ver, de uma maneira, claro, muito bem ilustrada, muito bem desenvolvida, mais uma vez, nós somos desafiados a pensar e repensar algumas coisas que acontecem comigo e com você no nosso dia a dia. Primeira coisa que eu queria conversar com você e refletir contigo, quero te chamar, quero te convidar para que você caminhe comigo nessa reflexão. No vídeo nós percebemos que, de uma maneira muito didática e lúdica, nós somos comparados a uma criança. É interessante como as crianças têm um modo todo peculiar e bem característico de reagir a situações. As crianças, quando pressionadas de maneira geral, ou correm ou choram. De maneira geral também, nós podemos perceber que em algumas situações, quando a criança apronta alguma coisa ou faz algo que não deveria ter feito, a própria consciência, o fato de saber que não deveria ter feito algo, faz com que ela crie respostas prontas, um mecanismo de defesa. Parece que não seria muito exagerado da minha parte dizer que nós somos assim também. Quanto mais temos culpa, mais procuramos justificativas para aquilo que nós fizemos de errado. E é claro, em se tratando do ser humano, não tem como ser diferente. Erramos o tempo todo e o tempo todo estamos errando. E isso faz parte da nossa vida. O interessante é que nós o tempo todo estamos querendo justificar os erros e as atitudes para tentar encobrir o próprio erro. Como se isso nos fizesse melhor ou se isso fizesse de nós pessoas melhores, o que não é realidade. No vídeo nós percebemos que, por uma situação corriqueira, os pais descobrem que o filho fez algo errado. Em um momento posterior, mais uma vez, o mesmo filho cometendo outro ato, outra atitude condenável. Quantas vezes eu e você, nós cometemos por ação, por omissão, por pensamento, erros. E tentamos justificar os nossos erros sem mesmo que alguém nos acuse. Basta que alguém pergunte, faça uma pergunta. Você sabe de alguma coisa? Esse é o estopim para que uma enxurrada de desculpas ensaiadas e muito bem elaboradas e já bem treinadas comece a surgir de dentro de nós.
Assim como uma criança gasta muito tempo dizendo não, não sei, nunca ouvi falar, não fui eu, nunca vi antes, como será? Eu e você também nos colocamos nessa posição. Isso é um dos grandes elementos que dificulta o relacionamento entre as pessoas. Pense você que enquanto nós estamos nos relacionando, enquanto nós nos relacionamos como pessoas, você tem um grande desafio de não cair nessa grande armadilha. De não cair nessa armadilha. Porque na medida em que nós inventamos desculpas, nós estamos ferindo a confiança de outra pessoa. Ok? Então, se nós pararmos para pensar, quando você arruma desculpas, você sabe que é culpado, a pessoa que te pergunta muito provavelmente tem uma leve noção também de que você é culpado, mas por que então quebrar a confiança de quem apenas quer consertar as coisas? As relações humanas são assim. Você e eu, todos nós vivemos em muita tensão no modo cotidiano, o tempo todo nós vivemos numa tensão muito forte. E quando somos confrontados, abrimos mão da verdade em prol de uma defesa vazia e que não vai levar a lugar nenhum. Meus queridos, eu quero convidar vocês para refletirmos sobre isso, trazendo luz, é claro, à palavra de Deus. Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O próprio Jesus disse isso. E se há algo escondido ou que é feito na surdina ou por debaixo dos panos, em algum momento isso virá à tona, vai explodir. Isso é uma certeza. Nós temos que contar com isso sim. Além disso, mesmo que os homens não saibam, o próprio Deus sabe todas as coisas. E a nossa relação com Deus é exatamente essa. É como se você e eu ofendêssemos a Deus com alguma coisa, ofendêssemos ao nosso próximo nas nossas atitudes, ofendêssemos a nós mesmos. E aí, quando somos confrontados com amor e carinho, o que aconteceu? De onde veio isso? Quem fez isso? Nós respondemos, não sei. Não há como olharmos para esse exemplo e não nos remetermos, lembrarmos do caso de Adão e Eva, quando feitos pelo próprio Deus, vivendo em plena harmonia no paraíso, de alguma maneira eles estavam lá tranquilos, houve o pecado, quando Deus pergunta então, onde vocês estão? E Deus pergunta o que aconteceu, o que foi. Não sei, não aconteceu nada. Nós não podemos ter esse tipo de posição, esse tipo de postura. Nós temos que ser transparentes. Mesmo que haja medo. Porque assim como foi mostrado no vídeo e nessa encenação que nós vimos, não importa qual o tamanho do nosso erro. E não importa menos ainda o quanto nós temos a capacidade de inventar desculpas. Não importa. Deus jamais deixará de nos amar. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não diz que Deus amou apenas aqueles que são perfeitos, aqueles que vão à igreja. O texto não diz que Deus amou as pessoas boas, ou as pessoas que não mentem, ou que não matam, que não roubam, ou que não têm vícios. O texto não diz isso. O texto diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Ora, se Deus amou de uma maneira tão intensa, é porque de fato Ele tem algo para restaurar a sua alma. Perceba que quanto mais nós arrumamos desculpas na nossa vida, mais a nossa alma adoece. A tendência da alma é adoecer.
Perceba que pessoas com sentimento de culpa conversam menos, interagem menos, começam a ficar mais grossas, mais estúpidas. Pessoas que têm sentimento de culpa começam a ficar mais reprimidas, fechadas, retraídas. Elas não precisam de mais acusações. Elas precisam da abertura de alguém que queira amá-las, assim como Jesus amou. A palavra de Deus, no texto de Romanos, ainda nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 assim nos diz. Nada. E o mesmo texto diz que nem a altura, nem a profundidade podem fazer isso. Nem os extremos podem fazer isso. Nem anjos podem fazer isso. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todos nós somos culpados, você e eu. Só que nós temos duas opções. A primeira, agir como uma criança imatura, sem experiência nenhuma na vida, e arrumarmos muitas desculpas. Eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa disso. Ou a segunda e a posição correta, aquela que nós devemos ter. Perante Deus, assumimos o nosso erro, pedimos perdão e ajuda. É muito melhor quando pedimos ajuda. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, essa Bíblia de que eu estou falando para você nessa noite e de que nós temos falado toda segunda-feira às 19h30 aqui para você. Essa Bíblia nos diz que Deus não rejeita aqueles que o buscam. Então busque a Deus. A Bíblia nos ensina também que nós, se buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrá-lo. Se há no seu coração um sentimento de culpa por algo que você tenha feito, pare de encontrar desculpas. Pare de encontrar justificativas para o seu erro. Assuma o erro. Erga a sua cabeça, procure a Deus. Peça perdão pelos seus erros a quem seja de direito, se para alguém ou se para Deus ou se para ambos. Peça perdão, seja restaurado e tenha paz na sua vida. Esse é o nosso convite para você nessa noite. Esse é o desafio que nós temos para você nessa noite. Para que todos nós sejamos aproximados de Deus. Para que todos nós caminhemos na direção de Deus. E isso tudo fazemos para a honra e glória daquele que nos chamou. Nos tirou da escuridão e das trevas e nos colocou na luz. Muito obrigado pela sua participação. Marlene, muito obrigado. Deus abençoe você. Você que nos assiste, você que nos acompanha, internauta. Que Jesus Cristo esteja contigo. Não se esqueça, errar faz parte da nossa vida sim. Mas negar o erro não é a melhor opção. A melhor opção é pedirmos perdão, reconhecermos os nossos erros e deixarmos que Jesus trabalhe em nossa vida, no nosso caráter e no nosso coração. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.